Beleza, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa descoberta incrível sobre como o nosso coração envelhece e, mais importante ainda, como a gente pode proteger ele contra a inflamação crônica. Sabe, o envelhecimento celular é um baita quebra-cabeça da biologia humana, mas estudos novinhos estão mostrando uns caminhos absurdamente surpreendentes para preservar o tecido do coração, indo muito além de tudo que a gente imaginava até agora. E olha, toda essa nossa análise de hoje é baseada num estudo bem recente, totalmente revisado por pares, lá do super respeitado periódico Journal of Inflammation. O que os cientistas fizeram foi investigar os mecanismos celulares mais profundos da insuficiência cardíaca. Eles literalmente exploraram territórios que antes eram um verdadeiro pesadelo para a cardiologia e trouxeram dados fortíssimos direto dos laboratórios. Mas para entender o real peso dessa pesquisa, a gente precisa se fazer uma pergunta, no mínimo, curiosa. O que acontece quando os mecanismos naturais de reparo do nosso próprio coração saem completamente do controle? É uma situação bizarra. As mesmas estruturas que nasceram para proteger e curar o tecido acabam, do nada, orquestrando o estrago gigantesco a longo prazo. É tipo o feitiço virando contra o feiticeiro, sabe? Bom, ponto 1. A equipe de manutenção do coração. Para entender o que rola no micromundo do coração, imagine os chamados fibroblastos cardíacos como uma equipe de manutenção de elite. Eles são os reguladores essenciais para manter tudo funcionando perfeitamente. Essa galera fica o tempo todo patrulhando a área, sentindo qualquer sinal de perigo e trabalhando sem parar para consertar o tecido. Sem o trampo perfeito deles, qualquer daninho no coração seria um desastre absoluto. O que nos leva ao ponto 2. Quando as células se aposentam cedo. O que é realmente muito doido nessa história é o que acontece com esses trabalhadores quando eles passam por um estresse inflamatório muito pesado. Quando rola um ataque por bactérias invasoras, tipo os lipopolissacarídeos ou LPS para os íntimos, essas células não morrem como heroínas. Na verdade, elas entram na tal da senescência celular. É basicamente como se a célula dissesse cansei e pedisse uma aposentadoria precoce no meio do expediente. Ela para de se dividir, incha, muda de formato, mas continua ali, só ocupando espaço vital. E aí chegamos à parte 3, bloqueando o suspeito habitual. Sabe, por muito tempo, o grande mistério da ciência era descobrir o que apertava o botão dessa aposentadoria forçada. Os pesquisadores então usaram um inibidor para desligar o suspeito número 1, a famosa via do TGF-beta, que normalmente comanda essas células. Só que adivinhem, eles descobriram que, mesmo com essa via totalmente bloqueada, os fibroblastos do coração ainda se aposentavam mais cedo, puramente por causa daquele estresse direto causado pela inflamação das bactérias. Ou seja, o buraco era bem mais embaixo. Então, vamos para o ponto 4. Entra em cena a resolvina D1. O grande problema de tudo isso é que, quando essas células de manutenção se aposentam, elas não vão jogar dominó na praça em silêncio. Elas desenvolvem um negócio chamado fenótipo secretor associado à senescência, ou SASP. Trocando em miúdos, elas começam a espalhar fofoca tóxica. Essas células passam o dia inteiro gritando alarmes químicos, jogando uma tonelada de substâncias pró-inflamatórias direto no coração, o que atrai mais problema e detona ainda mais a estrutura do tecido. E é exatamente aqui que entra o grande herói da nossa análise, a resolvina D1, ou RVD1. Ela é um mediador todo especial derivado de ácidos graxos ômega 3. Pensem na resolvina D1 como aquele super negociador em filmes de ação. A função primária dela não é chegar atirando para suprimir tudo de forma bruta, mas sim negociar ativamente e acalmar o pânico que está rolando ali no tecido. Olhando para o passo a passo de como a mágica acontece no laboratório, primeiro, o estresse bate forte nas células. Aí, elas param de trabalhar e se aposentam. É nessa hora que a resolvina D1 é aplicada na jogada. E o resultado final? Aquela inflamação absurda e toda a fofoca química tóxica são completamente silenciadas. Isso nos leva ao ponto 5, silenciando a fofoca tóxica. Para provar que esse negociador realmente funciona, os cientistas precisavam de evidências super sólidas. E os resultados depois de 5 dias de testes são simplesmente de cair o queixo. A resolvina D1 derruba drasticamente aqueles marcadores inflamatórios terríveis que estavam nas alturas. Mas o detalhe mais genial de todos, ela faz tudo isso sem mexer nos agentes do bem, preservando direitinho as substâncias anti-inflamatórias. É uma reprogramação cirúrgica do ambiente, sabe? Não uma destruição em massa. Mas aí, diante de um resultado tão incrível e potente, surge aquela dúvida de $1 milhão.
Ao calar a boca dessas toxinas produzidas por células aposentadas, será que a resolvina D1 é tipo uma fonte da juventude? Ela realmente consegue reverter o envelhecimento celular de vez? A resposta na lata é não. Mas isso, na verdade, é uma excelente notícia. A resolvina D1 atua como um agente xenomórfico. Traduzindo do financês médico, ela não demite as células problemáticas, nem obriga elas a voltar para o batente em um ciclo de trabalho absurdo. Ela só acalma os ânimos. Ela faz as células pararem de espalhar fofoca, mantendo o ambiente do coração seguro, limpo e livre daquele pânico químico crônico. Vamos então para a nossa última parte, o ponto 6, o futuro da cura do coração. Quando a gente tira o olho da placa de Petri e pensa no coração humano batendo ali no peito, a gente entende por que isso é tão revolucionário. É uma mega mudança de paradigma. Acalmar essas células danificadas aparece como uma tática muito, mas muito mais segura para prevenir a insuficiência cardíaca do que tentar matar todas elas de uma vez, que seria a abordagem antiga. Destruir células pode fragilizar um coração que já está comprometido. Então, aprender a negociar a paz biológica é, sem dúvida, o caminho mais inteligente. E isso deixa a gente com um pensamento fascinante para fechar essa explicação de hoje. Se a ciência médica realmente aprender a aplicar esses mediadores e fizer as pazes com as células velhinhas em vez de declarar guerra de destruição contra elas, qual é o limite disso? Imaginem o impacto formidável que essa tática teria num monte de outras doenças crônicas ligadas à idade. Sem sombra de dúvida, essa é uma das fronteiras mais legais, promissoras e empolgantes da nossa saúde moderna. Faz a gente pensar demais sobre o futuro, né?